Você aceitar a realidade do jeito que é, agradecer pelo que tem, dizer amém pra tudo e não se rebelar é realmente pré-requisitos para uma manifestação consciente. No vídeo de hoje eu vou trazer ensinamentos que vão de encontro com o que a maioria ensina sobre criar a própria realidade. Portanto, não saia daí, você fica até o final. Olá, meu nome é Maíra Rizu Shark e esse é o seu mais novo canal predileto. Agora aperte o reset para esvaziar sua mente de todos os dogmas, crenças limitantes do passado e abrir espaço, sim, dentro de vocês para o que eu vou dizer. Antes, eu quero ilustrar essa história toda com um relato da minha própria vida, que corrobora realmente, carimba mesmo, todo esse conhecimento de Neville Goddard que eu vou passar pra vocês. Esse conhecimento, gente, que chegou em Neville por meio de Abdullah, sim, o seu grão-mestre, ou seja, veio da fonte, da fonte, da fonte. Ontem, gente, eu dei entrevista pra um podcast de uma grande amiga, Giovanna Tominaga, que assim como eu, trabalhou no video show também. E ela criou esse podcast chamado Conversas Maternas. E ontem fizemos essa gravação, inclusive a primeiríssima. Eu vou abrir alas pra esse projeto dela. E estávamos falando ali do video show. Ela, inclusive, fez parte do programa muito antes que eu. E em certo momento da entrevista, ela perguntou pra mim: e aí, Maíra, conta um pouco como é que foi lá toda essa sua experiência no video show. Hoje, pra mim, é claro tudo o que aconteceu. Eu até disse pra ela, numa visão materialista do episódio, é muito fácil as pessoas falarem que eu fui vítima da situação, que o timing foi inapropriado, que a forma como conduziram toda aquela orquestra foi uma forma desafinada, e que eu tava ali, tadinha, caí de paraquedas, sendo jogada na Arena dos Leões. Mas hoje, eu entendo que tudo que nós vivemos, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente toca, tudo que a gente sente, tudo é uma escolha nossa. Uma escolha feita de forma consciente ou inconsciente. É tudo eletromagnetismo. Tudo que chega na nossa realidade chegou por ressonância, certo? Não é isso que a gente fala que sempre? Então hoje eu tenho total convicção que tudo que eu já vinha pensando, sentindo, alimentando no meu subconsciente, acreditando como verdade, se materializou naquele momento. No momento que eu fui colocada à prova. Mas não foi uma prova profissional, não foi uma prova de competência artística, não. Mas uma prova espiritual, emocional. E no podcast ontem, a Giovanna perguntou pra mim: Maíra, então qual você acha que foi o maior erro? Veja que ela não perguntou qual foi o meu maior erro, mas ela perguntou o que você acha que foi o maior erro. E eu falei pra ela: não, mas o maior erro foi meu. Aí ela ficou: como assim? Foi meu, na medida que eu aceitei a realidade como ela estava sendo apresentada pra mim. Aceitar a realidade, se conformar com o que você enxerga, com o que você sente, com o que você experiencia, que é o que ensinam pra gente, tá? Ensinam sim pra gente, inclusive nessa bolha espiritualista, ensinam sim. Agora, se somos a fonte de toda a nossa experiência, então precisamos quebrar essa ilusão de que existe uma força externa que vai tanto nos salvar quanto nos punir. E isso vai contra muitos ensinamentos por aí, que apresentam técnicas milagrosas, que apresentam condutas, pensamentos, palavras a serem seguidas à risca, se você quiser ser um manifestador consciente. Vocês sabem do que eu tô falando. E realmente é o contrário. Aceitar a realidade externa é exatamente o que mantém um estado indesejado. Mais ainda quando você agradece por ela, que era o meu caso. Eu tinha uma frase recorrente que eu dizia, me referindo à Rede Globo. Eu falava assim, gente, não, lá dentro, se me pisarem no pé direito, eu ofereço o esquerdo. Olha só as coisas que a gente fala e acredita, por realmente achar que devemos aceitar tudo. Por crença de que somos pequenos, a crença de que somos menores do que os nossos sonhos. E a verdadeira liberdade vem exatamente de não aceitar aquilo que enxergamos ser inevitável. Para mim, era inevitável ser humilhada no início, ser subjugada ali, principalmente nos bastidores da maior emissora da América Latina. A minha crença era de que se eu queria fazer parte daquele mundo, se eu queria ser reconhecida pelo meu público e também pela empresa, eu precisava aceitar passivamente toda e qualquer decisão de qualquer pessoa ali dentro. Mesmo que eu tivesse convicção do que era melhor para mim. Mesmo que eu tivesse know-how, mesmo que eu tivesse capacidade de discutir um melhor caminho, de sugerir pautas, de sugerir uma nova conduta ali dentro. Mas eu me calava, eu baixava a cabeça, porque para mim só de estar ali já era bom demais, já era o auge. Neville fala que não devemos aceitar nada que é inferior, porque por direito divino, o nosso lugar é sempre no topo.
A resistência à realidade atual não é um ato de rebeldia, mas é um passo necessário para a manifestação. Recusar o estado presente de forma consciente é uma forma de abrir espaço para as infinitas possibilidades. É abrir espaço para o novo que você tanto almeja. Afinal, a consciência é a única realidade. E temos a liberdade de assumir qualquer estado que desejamos. Se a real mudança não vem de fora, mas vem exatamente de dentro, essa passividade, essa aceitação, esse estado de gratidão eterna pelo que temos, não é o estado que vai te levar para uma próxima etapa. Chega a ser polêmico isso que eu falei, né, gente? A nossa consciência é dinâmica. Ao ocupar um novo estado de consciência, podemos manifestar uma nova realidade. É o que chamamos do poder do eu sou. Nada mais é do que a importância de viver a partir do estado desejado. Não aceitar passivamente a realidade imposta e se impor diante do que é proposto, vivendo a partir da realidade que se deseja, assumindo o poder eu sou dentro de você. É realmente o que faz, gente, o que preenche essa jornada de autodomínio e da manifestação consciente. É o que Neville ensina com a lei da suposição. É de não aceitar a realidade atual, mas de assumir a sensação do desejo realizado. Portanto, não tem como mudarmos a realidade, pularmos para a nossa realidade ideal, para o nosso filme da vida ideal, sem recusar de forma ativa o estado presente. Você é o poder operante. E a premissa se prova na prática, dizia Neville. O poder operante não é a mente, mas é o ser por trás da mente. É quem utiliza a mente. O eu sou o que somos é o poder que opera a realidade. E assumir essa identidade, gente, é o verdadeiro caminho para a manifestação. Não tem outra forma. E essa mudança só vai acontecer quando assumimos a responsabilidade total por nosso estado interno. Por isso que eu falei para Giovana, sim, o que foi de errado? Fui eu. Onde estava o erro? Em mim. E precisamos assumir essa responsabilidade também pelo estado externo. Sim, que é o fruto desse resultado interno. Ao reconhecermos que somos a fonte criadora, somos chamados a abandonar a aceitação passiva da realidade externa e a recusar o presente que não desejamos. A chave para manifestar qualquer desejo é assumir o estado desejado como se já fosse uma realidade presente. É aquela famosa frase que Neville ouviu lá do seu mestre Abdullah. Você já está em Barbados e foi de primeira classe. Sabe dessa história? Tem um vídeo meu aqui que fala bem da história dessa frase e bem da história do encontro desses dois. Essa frase simboliza essa prática essencial. E não é ficar esperando que circunstâncias externas mudem para que finalmente você se sinta realizado. Assuma o estado interno do seu desejo realizado agora, no presente. E viva na sensação do desejo satisfeito, criando a experiência interna que, inevitavelmente, se refletirá no mundo externo. Ao fazer isso, gente, a consciência se alinha com a nova realidade e o corpo e a mente começam também a responder, como se essa realidade já fosse um fato consumado. Essa prática ela altera a percepção e acelera a manifestação. O que eu penso hoje, gente, é que ao invés da minha consciência naquela época, do video show, ficar ali, projetando um futuro onde eu queria ser reconhecida, onde um dia eu seria respeitada, me mantendo nessa separação, assumindo o meu estado desejado como algo ainda a ser alcançado. Se ao invés disso, gente, eu já tivesse assumido o estado onde eu já sou, tudo poderia ter sido diferente. Por isso que tudo que acontece com a gente é lição também. Tudo é experiência, tudo é válido. Se aquilo não tivesse acontecido comigo, hoje eu teria essa consciência. Por isso que eu digo, não aceite. Não aceite ser definido pelo seu estado atual. O que te acontece hoje, a forma que te tratam hoje, não te define. Não te define como fonte de tudo que há, como eu sou que você é. Essa recusa ativa é o motor que impulsiona a mudança na sua vida, gente. Não aceite. Mas o não aceitar não é se colocar como vítima das circunstâncias, nem entrar num looping de reclamações. Ah, meu Deus. Mas é o não aceitar ativo que te impulsiona e te faz dar foco à direção que você quer seguir. Não aceitar não significa negar a realidade, mas recusar vivê-la como definitiva, como imutável. E aí, no lugar de focar nas circunstâncias negativas, devemos imaginar o que realmente desejamos para as nossas vidas. Essa mudança de foco da aceitação da falta para a manifestação consciente é o ponto de virada que permite o salto de realidade. O salto que a gente fala aqui direto. Muitos dos nossos problemas vêm dessa comparação negativa. Se pegarmos a minha história lá no video show, de forma inconsciente, eu estava me comparando ao que eu idealizava ser as pessoas que fazem parte daquele ambiente. E, de certa forma, eu achava que eu não era ainda como aquelas pessoas, que eu era inferior àquelas pessoas. E a gente tem esse hábito de sempre viver nessa comparação cheia de crença,
de paradigmas de que a gente acredita ser verdade sobre nós mesmos. E esse hábito só reforça o nosso sentimento de falta. Nosso sentimento de inferioridade. Se somos parte da fonte, se a fonte está em nós, temos o poder de assumir qualquer estado de consciência que desejarmos. Assim como acreditamos que somos inferiores e assim se sucede, o contrário também está nas nossas mãos. Ninguém mais tem o poder sobre a nossa experiência do que nós mesmos. Ao praticar o não aceite, aprendemos a não nos deixar levar pelas aparências, por toda essa ilusão que nos cerca. E ontem mesmo aconteceu uma coisa bem didática na minha vida, tá? Gente, eu tô passando por um momento aqui que eu vou precisar deixar essa casinha. Vou precisar deixar esse apartamento aqui, que vocês já conhecem, acompanham ali nos stories, enfim. Eu tô à procura de um outro lugar. E essa semana meus pais estão ficando aqui em casa e eles querem participar também, ajudar, né, nessa procura, enfim, pra gente encontrar junto esse novo apartamento. E ontem chegamos a ver uns lugares, tudo, e a gente tava passando, eu, Gael e meu pai estava passando por uma região que eu passo praticamente todos os dias com o Gael, que tem umas casas lindas, tem umas mansões ali. E esse lugar, né, passar por ali já é muito natural pra mim, pro Gael, enfim, que aquela cena ali já faz parte dos nossos slides, do nosso filme ideal. As projeções que eu faço diariamente, as visualizações, já é daquele jeito. E aí, estamos andando nós três. Oi, filha. Estamos andando nós três com meu pai ali. Aí meu pai vai e me solta essa. Vamos, 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 gente, que aqui não é lugar pra gente. Na hora, o Gael olhou pra mim, tipo, oi? Não entendendo nada, né? Como assim? Como ele ousa dizer isso se aqui é onde a gente passa todos os dias e aqui é onde eu sempre falo, ó lá, filho, a nossa casa, ó, aquela é a casa da mamãe. Na hora eu olhei pro meu pai e falei, sim, não, aqui é meu lugar, sim. Aqui é lugar pra mim, sim. Na verdade, qualquer lugar é lugar pra qualquer pessoa, quando a pessoa acredita. Aí eu falei pra ele, assim, até a gente, né, num clima mais relaxado, mais relax, eu falei pra ele, falei, tá, mas ó, se você acredita que aqui não é lugar pra você, então isso vai ser verdade. Mas não me inclua nessa. Aí o Gael falou também, não me inclua nessa não, vovó. Aí a gente ficou, não, aqui é lugar pra gente sim. Aí meu pai falou assim, não, mas eu só tô sendo realista. Claro que sim. Eu ficar ali falando tudo, aquilo vai vir uma discussão. O que veio na minha mente na hora foi assim, mas o que é realidade? O que é realmente ser realista? Se é deixar de sonhar, se é deixar de manter a conexão com a sua criança interior e acreditar em todos esses ensinamentos que a gente fala aqui. Então eu quero ser o contrário de realista. Se fosse há um tempo atrás, eu entraria nessa discussão com meu pai. Mas eu acredito que essa sementinha que a gente solta assim de forma brincando, de forma gentil, e o nosso exemplo, às vezes a gente não precisa falar nada, gente. É só a maneira como a gente age, faz com que a outra pessoa comece a enxergar além do véu. E eu espero muito que isso possa acontecer ainda durante essa existência dos meus pais, como sendo meus pais, nessa linha de tempo. Espero muito que eles comecem também a olhar além de toda essa ilusão. Mas voltando aqui, gente. A esse estado de recusa, que é o motor da criação consciente. É isso que a gente precisa ter em mente. Não é se jogar no chão, ficar batendo o pé, reclamando, não. Mas é o não aceitar ativo, movimentando-se a partir do eu sou e saltando para a realidade onde você é o protagonista do seu filme. E se você quiser acelerar esse processo, sabe, esse processo de quebra dessas crenças, desses paradigmas, do que você acredita ser verdade sobre você e que não tem te levado ao seu lugar de protagonista, você clica no link aqui que tá na descrição e conheça a minha ferramenta Códigos das Deusas, essa ferramenta potente de reprogramação mental com tecnologia de neurogênese e ressonância arquetípica. Eu vou deixar também aqui o link da minha comunidade, aperte o reset. Tá tudo aqui na descrição, onde você vai receber mensagens, convites em primeira mão e vai fazer parte de uma egrégora super ativa e expansiva comigo ali, junto, todos os dias. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like. E já comenta aqui, eu sou o eu sou, tá? Combinado? Eu amo vocês e até o próximo vídeo. Chuchuzinho.